Fala galera, e aí meus amigos, tudo tranquilo, tudo na paz, como é que estamos? Vem cá, fazer uma pergunta pra vocês, vocês já ouviram falar em Botox? E aquele iogurte maravilhoso, vocês já tomaram, né? E um carinha chamado de leite fermentado? O que isso tudo que eu tô falando tem a ver uma coisa com a outra? Mas tem um carinha extremamente, vários carinhas extremamente importantes para o nosso meio ambiente, para o nosso organismo, que são as nossas tão queridas e amadas bactérias. Pô, mas ela faz mal. É verdade, muitas delas podem causar alguns patógenos sim, mas grande parte também delas são extremamente importantes para a nossa sociedade. Então, vamos dar uma olhadinha e vamos descobrir um pouquinho acerca disso no vídeo de hoje? Eu sou o professor Felipe Ferreira e vamos dar início a mais um SESC Ciência na sua casa. Então, galera, primeiro lugar que a gente precisa entender sobre as bactérias. As bactérias são seres conhecidos por serem unicelulares, ou seja, só possuem uma célula, e também conhecidas como procariontes. Mas que desgrama de procarionte é esse? Que diacho de palavra é essa? Vamos separar essa palavrinha em duas partes. Pro de procarionte significa primeiro, e o carionte vem do carion, a palavra carion grega, que significa núcleo. Então, primeiro núcleo, porque são os carinhas que apresentaram primeiramente núcleo, não delimitado ainda, sem membrana, mas possuíram núcleos, e elas vêm muito antes das nossas células, nós humanos que possuímos células eucarióticas, ou seja, células que possuem membrana nuclear delimitada. Mas então, a gente sabe que as bactérias, elas são divididas em alguns grupos, e esses grupos são os cocos, os bacilos e os espirilos também. E nós temos uma outra classificação que são os vibriões. Nos cocos nós temos algumas bactérias que apresentam um formato de bolinha, são redondinhos e tal. Enquanto nos bastonetes ou os bastões tem esse formato que o próprio nome diz, os bastões, formato mais compridinho. Enquanto os espirilos ou espirais, como o próprio nome já diz, esse formato de espiral. Enquanto os vibriões já tem um formatozinho de uma vírgula. Cada um desses tipos de bactérias, eles possuem sim a capacidade de produzir algumas doenças, como por exemplo, nos cocos nós temos gêneros de bactérias de algumas famílias bem conhecidas no nosso organismo, no nosso meio científico, que são, por exemplo, os streptococos ou os estafilococos, que são gêneros de bactérias que são capazes de provocar algumas doenças em nós seres humanos e em muitos animais. Como, por exemplo, aquela nossa dor de garganta, aquela nossa inflamação no ouvido. São bactérias que têm essa capacidade. Assim como, por exemplo, os bastões e também os espirilos e os vibriões também possuem essa capacidade. Mas a intenção de hoje é a gente entender que as bactérias nem sempre são causadoras apenas de doenças, entendeu? Você sabia que todo dia... Não sei se todo dia, mas pelo menos alguns de vocês, em grande parte do dia, se alimenta de bactérias? Ou então que vocês possuem bactérias no seu corpo? Ou então, digo ainda mais, uma curiosidade assim extrema. Vocês sabiam que vocês possuem trilhões de bactérias dentro do seu organismo? Diariamente, no seu corpo, convivendo com você, vocês têm mais bactéria do que célula. Vocês sabiam disso? É verdade. Uma média de 3 trilhões de bactérias vivem no nosso organismo diariamente, contra alguns bilhões de células normais do seu corpo. Estranho, né? Meio bizarro isso daí. Mas é verdade, porque como eu falei para vocês, assim como nós temos bactérias que vão produzir alguma doença, algum patógeno, nós temos também bactérias que fazem funções importantíssimas no nosso corpo. Como, por exemplo, o nosso intestino, ele é repleto de bactérias, mas são bactérias importantíssimas para trabalharem a digestão do nosso alimento, ok? E assim também como elas são importantíssimas no nosso meio ambiente. Vocês sabiam que sem bactéria não haveria, por exemplo, um enterro de um ser humano no chão ali, 7 palmos? Ali, ó, debaixo lá, no paletó de madeira, enterrado. Sabe por quê? Porque as bactérias, junto com os fungos, são responsáveis, extremamente responsáveis
pela decomposição de matéria orgânica, ou seja, o nosso corpinho. Falando em decomposição, nós temos que entender que nós temos bactérias conhecidas como aeróbias, anaeróbias e anaeróbias facultativas, ou seja, aeróbias são aquelas bactérias que necessitam do oxigênio para sobreviver, e as anaeróbias são aquelas que não necessitam. Quando nós temos anaeróbias facultativas ou obrigatórias, porque as facultativas elas precisam ou não do oxigênio, elas podem viver com ou sem oxigênio. As obrigatórias não sobrevivem na presença de oxigênio, elas precisam estar isoladas do oxigênio. E como eu falei para vocês, no iogurte, por exemplo, são inseridos milhares de bactérias. Algumas bactérias do gênero que nós conhecemos como, por exemplo, lactobacilos, são utilizadas para a fabricação de iogurte, de queijo e daquele seu leite fermentado. Por quê? Porque as bactérias, assim como os fungos, passam por um processo que nós conhecemos como fermentação. E as bactérias, no caso, fazem o que nós chamamos de fermentação láctica. Então a fermentação láctica, ela é extremamente importante no nosso gênero alimentício. Você só toma iogurte por causa das bactérias. Você só come queijo por causa das bactérias. Alguns tipos de queijo, claro. E também importantíssimo na nossa medicina. Nós temos uma bactéria, como eu falei agora no início, de um procedimento conhecido como Botox. Sabe o que é o Botox? O Botox é uma substância que é produzida por uma bactéria chamada de Clostridium. Clostridium botulinum. Esse Clostridium, ele tem a capacidade de enrijecer a musculatura do nosso corpo. Então, pequenas doses dessa toxina liberada, que é a toxina botulínica, no nosso corpo, na nossa musculatura, tem a capacidade de enrijecer, de paralisar, tirando assim aquelas linhas de expressões que, por sinal, eu tô com um bocado aqui, olha só como é que tá, um negócio horroroso. E é isso aí, pessoal, essa daqui foi a nossa curiosidade de hoje. Nós estávamos falando sobre bactérias. E espero que vocês tenham gostado. Dá aquela curtida aí, divulga, porque conhecimento e ciência nunca é para ser guardada para nós mesmos, entendeu? É para ser liberada adiante. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Um forte abraço e fui!